Fomos correndo atrás dela, nós vamos. Muito bom, e a gente chama Paquetá, né? Eu não vinha há muitos anos e resolvi vir. Então, Viver em Paz. É uma página do irmão José, de Carlos Bachelli, do livro Vigiai e Orai. Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancie dos compromissos assumidos, se queres viver em paz. A gente não enxerga bem, a gente alguma nossa. Cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante que te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes. Contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. A gente não deve se angustiar pelo amanhã. Deus falou, né? A cada dia é um momento. O pão nosso de cada dia. Ele sempre falou para a gente viver o hoje, mas se preparando para amanhã, claro. Viver o hoje bem vivido. No trabalho, na caridade ao irmão, na ajuda aos nossos que estão dentro de casa e os que estão fora também. E não se distanciar e observar a simplicidade da vida que entra em sintonia conosco. A gente, nesse momento agora de tanta tecnologia, de WhatsApp, de ver Netflix, as coisas, a gente saiu da sintonia da vida, né? A música Belo para mim fala aqui, né? Ouvir a concha do mar. Quantas vezes a gente ouvia? Será que as crianças hoje, os pais botam lá, vamos ouvir que tem o barulho do mar? Ou ver uma flor. Será que a gente sabe se na casa do vizinho ali do lado, qual é a cor da casa, se tem jardim, se tem uma flor, se aquele vizinho precisa de mim? Então a gente tem que ver aqui a sintonia da vida. E essa sintonia com tudo. Olhar o céu, apreciar a chuva, que a gente reclama, está chovendo, tem sol. Mas só vive reclamando. E Deus é tão bom, que Ele não faz nada para nos desagradar. Ele continua oferecendo o sol, a chuva, as flores. Ele continua do nosso lado, nos fazendo amanhecer todos os dias. E agradecer plenamente que nós temos um lar, temos família. Quantos não têm estão por aí? Os refugiados que vêm correndo para o país sem guerra. Quanta gente doente que bate no hospital e não tem o atendimento necessário. Então que aprendamos a agradecer, que aprendamos a entrar em sintonia mesmo com a vida, com a música da vida, que a gente tem ela nos ouvidos todo dia, tem ela aqui no coração também. Então cantemos. Veio a dor? Vamos cantar.
veio sofrimento, vamos cantar. Bota uma musiquinha dentro de casa. No YouTube tem lá as músicas espíritas todas. Liga lá quem tem todas as músicas espíritas, prece espírita. Liga lá e deixa rolando, que a nossa casa vai ficar mais em paz, com mais alegria. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Joana. Agora a Selma vai fazer a prece e logo em seguida a Adriana vai dar prosseguimento. Então vamos elevar nossos pensamentos. Que esse momento vamos comungar com o Criador. O ambiente já foi todo preparado por esse coral que fez a vibração e na sua ressonância esbarrou-se com o mar que cerca todos os lados dessa ilha. E essa vibração foi transformada em auxílio aos nossos queridos irmãos que ainda não sentem os membros do seu corpo, que foram perdidos no desencarne, não sentem ainda o eco e a ressonância dos encarnados que dizem: siga a luz e vá para o seu caminho, meu irmão. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a luz. E nós o servimos de todo o nosso coração. Senhor, Mestre querido, benditos sejam os flamboyantes que circulam essa ilha, as nossas queridas irmãs que vieram do continente para colocar as suas vozes a ecoar dentro desse pequeno salão, a essa praia serena, a esse verde exuberante, que possamos viver o presente como a nossa irmã mesmo falou, e bem dizer a todas essas graças que nos rodeiam, Senhor. Obrigada, sejamos gratos, mas acima de tudo que um dia façamos a entrega a Ti, Mestre querido. Entreguemos as nossas vidas, o nosso caminho em vossas mãos e agradecemos a oportunidade da reencarnação. Que a vossa doce paz permita dar-nos continuidade aos trabalhos dessa casa, que o guia espiritual da nossa querida irmã Daniela possa inspirá-la, possa dirigi-la para que o tema alcance a todos os corações que precisam ser preenchidos semanalmente com o pão do Espírito. Obrigada, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu chamo a Daniela, por favor. Apaga a luz, Selma. Apaga essa primeira luz. Quem vai ser minha assistente que vai segurar a Márcia? Acabei de promover a Márcia, minha assistente. Muito querida. Que bom conhecer você pessoalmente. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. A minha posição aqui tá boa, Ricardo? Então tá ótimo. Que alegria, né? Essa tarde, esse comecinho de noite. Estou me sentindo em casa, porque eu estou cercada aqui de muitos corações fraternos que eu já conheço e também estou sentindo o amor e a fraternidade daqueles que eu estou conhecendo hoje. Então estou me sentindo muito acolhida. A casa é linda, gente, esse jardim maravilhoso. Acho que já tem tudo muito a ver com o tema que nós estamos elencando para a nossa noite. Eu até vou contar para vocês, a título de curiosidade, o porquê da escolha desse tema. Lá na casa, de vez em quando, o Gilberto, que é o nosso dirigente, me convida para fazer alguns estudos na casa, até provocando para que a gente estude cada vez mais, porque quem vem aqui na frente falar, com toda certeza é aquele que mais precisa do estudo. Então, nesses convites que ele faz, ele me sugeriu que eu falasse num determinado dia, que seria até uma quinta-feira, sobre a lei do progresso. Aí eu comecei a estudar um bocadinho mais, né, que é para não falar batatada, né, como dizia minha avó. E aí, quando eu estava fazendo já esse estudo, eu tive uma intuição, e aí a gente sabe que nada acontece por acaso e que nós não estamos sozinhos. A Selma até mencionou, né, o mentor espiritual, então ele está sempre nos orientando, nos dirigindo. E eu tive uma intuição para que eu mudasse o tema. Para vocês terem uma ideia, faltavam 2 dias só para o estudo
E aí tudo que eu tinha preparado sobre a lei do progresso, eu guardei na gaveta e fiz um estudo diferente, falando sobre a providência divina. E por que eu acho que é tão importante nós falarmos da providência divina? Intimamente, todos nós estamos vivendo momentos de crise. Mesmo que a gente não fale nas crises, nesse âmbito maior que a gente vê do planeta, do nosso país, nosso estado, nossa cidade, nós estamos vivendo crises íntimas muito sérias. Então, por vezes, e isso me chamava atenção, eu observava nas pessoas um discurso de uma perda de fé, de uma falta de esperança, e isso é muito preocupante, especialmente quando nós estamos falando do meio espírita. Por quê? Se nós temos tanta certeza da imortalidade da alma, de que a vida continua, de que, como o Chico nos falou, tudo passa, por que então essa tristeza que vai tomando conta de nós? E aí esse estudo vem muito no sentido de ser consolador. Não que nós não saibamos, mas é para a gente relembrar o quanto Deus é esse Pai misericordioso e bom, que está sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos amparando, cuidando de nós a todo momento. Eu até costumo dizer que às vezes a gente acaba se depreciando diante de Deus, que aí a gente começa a olhar para si e fica pensando, puxa vida, mas será que eu, Daniele, lá no cantinho, Jacarepaguá, né, fazendo o meu trabalhinho ali dentro da empresa, será que Deus vai ter essa preocupação comigo? Todos nós somos importantes diante do Pai e temos missões importantes a serem realizadas na Terra. Por isso a grandiosidade de cada uma encarnação. Nós temos missão sendo mães, sendo esposas, sendo maridos, sendo bons filhos. Assim como Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Allan Kardec tiveram missões que envolviam a vida de muitas pessoas, nós temos compromissos também. E que Deus aposta todo o tempo em nós, os bons espíritos apostam em nós, nossos mentores apostam em nós, para que nós sigamos firmes. Então hoje a ideia é que a gente saia daqui fortalecidos, na certeza de que Deus está ao nosso lado. Vamos ver se eu me acerto aí com ele, ó. Ih, sabia que eu ia falhar, olha. Agora acho que vai, que ele acendeu a luzinha. E dá o enter aí, Ricardo, vai ser mais fácil. Foi. E aí, logo para a gente começar, eu trago um item do Evangelho que eu vejo que o Evangelho ele cumpre esse papel consolador para nós. Sempre que a gente está angustiado, que a gente está com o coração apertado, geralmente qual dos livros que a gente recorre? O Evangelho, né, que a gente abre ali de maneira aleatória. E no Evangelho a gente tem uma passagem que eu considero muito importante nesse sentido. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Olha que lição preciosa nós temos aí. Se dentro da nossa imperfeição, considerando esse amor maternal, paternal, né, que não seria até justo, né, com os bons pais que nós não nos reportássemos também a eles, mas vou puxar a brasa aqui para nossa sardinha, né, que o amor de mãe é aquele amor, acho que mais próximo do que Deus nos ensinou, do que Jesus nos trouxe como exemplo. Se dentro das nossas imperfeições nós jamais negaremos a um filho o cuidado, o apoio, o afeto, por que Deus, dentro da sua perfeição, não faria isso conosco? Mas aí, usando ainda esse exemplo da relação das mães e dos pais com os filhos, vamos pensar da seguinte forma. Eu hoje estou até acompanhada ali das minhas duas filhas e elas não vão me deixar mentir. Quando está pertinho da hora do almoço, se a filha vier me pedir para comer um doce, comer a sobremesa antes do almoço, eu vou deixar? Não vou deixar. E aí, a princípio, dentro da ingenuidade infantil, o que a criança pensa? Puxa vida, minha mãe é chata beça, minha mãe foi malvada, né, perversa comigo, queria tanto comer o pudim antes do almoço.
Depois vai crescendo e começa a entender o porquê daquela recusa. Então, fazendo essa comparação, por vezes nós somos crianças espirituais. Então a gente deseja muito comer a sobremesa antes do almoço. A gente deseja muito aquilo que por vezes nos parece de maneira imediata bom, mas que Deus sabe que não é aquilo necessário para nós. Porque até nas provações mais difíceis, nas vicissitudes, nós temos também o cuidado de Deus para conosco. Imaginem, eu às vezes posso almejar aquele determinado emprego, aquela determinada situação. Lá na frente, quando aquilo não acontece, eu vou entender por que não aconteceu, por que não era aquele o momento, talvez eu não tivesse preparado. Mas a nossa imaturidade espiritual, associada à nossa falta de fé e de confiança, acaba por vezes enfraquecendo essa nossa confiança em Deus. E aí a gente fica muito pensando, puxa vida, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que foi dessa forma? Ah, mas será que meu anjo da guarda estava distraído? Não. Tudo está seguindo exatamente os planos e na certeza de que é sempre melhor para nós, ainda que a gente não consiga compreender de maneira imediata. E eu voltei para frente. Olha, eu estou uma beleza. Confiar em Deus. Chico Xavier falando para nós. Em todo instante, confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que tenho é bênção de Deus. Chico é um exemplo daqueles maravilhosos para nós. Uma encarnação muito difícil, cercada de muitas dificuldades. E aí a gente pode tirar muitos exemplos para nós, que às vezes, nesse nosso mesmo movimento da gente se depreciar, o que a gente costuma dizer? Ah, mas também ele conseguiu amar o próximo dessa maneira altruísta porque era Chico. Ah, mas ele conseguiu porque era Eurípides, porque era Bezerra. Enfim, a gente vai sempre se distanciando desses exemplos. Mas a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que colocou esses companheiros que já galgaram alguns degraus da evolução moral junto de nós para nos mostrar que é possível. Chico conviveu conosco até pouquíssimo tempo atrás. Então a gente nem pode falar, puxa vida, mas é alguém, né? Jesus, que eu não tive o prazer de conviver com ele. Não, Chico estava aqui convivendo conosco até pouquíssimo tempo. Mas aí onde está essa confiança em Deus para cada um de nós? Será que diante das dificuldades a gente se comporta como a criança espiritual ou nos comportamos como Chico diante das adversidades que aparecem? Imaginem alguém que a família lhe virou as costas, que foi caluniado. Em algum momento a gente viu Chico perder a fé? Não, né? Pelo contrário, sempre com aquela ternura, nesses exemplos que a gente precisa se inspirar. É claro que estamos no caminho, nem sempre é fácil, é legítimo que a gente por vezes se sinta triste. Chico falava isso, né? Eu às vezes me sinto triste, mas graças a Deus eu não sou um espírito triste, porque há aqueles momentos de fato que a gente se sente um pouco abatido, a dificuldade bate a porta, mas se eu tenho a certeza de que Deus fez o melhor para mim, eu vou seguir em frente confiante. Ontem eu estive numa casa para falar no que eles chamam da Tarde da Saudade. Era um dia que a casa recebe psicografias, né, consoladoras do plano espiritual. E aí falando, especialmente no dia de finados, aqueles que perderam, entre aspas, né, se separaram dos seus entes queridos, quanta dor que traz, né, esse momento. Ah, o espírito acredita na imortalidade da alma, então ele não vai sofrer. Não, ele vai sofrer. Ele vai sentir essa separação temporária, mas se nós temos a certeza de que não fugiu aos desígnios de Deus, nós lançamos outro olhar a essa separação. Aí a gente dá lugar
a esperança de um reencontro do que daquela inconformação, muitas vezes, que as pessoas ficam. Aquela raiva, por vezes, que se sente de Deus, achando que Ele foi injusto conosco. Quando uma doença bate a porta, não é? Então, quando a gente tem uma situação, por exemplo, material, de uma perda de um emprego que assola a todos nós, a gente sabe disso. Mas se nós sabemos que Deus está cuidando do nosso caminhar, é outro posicionamento que nós vamos tomar diante disso. Em todos os momentos podemos perceber o apoio incondicional de Deus, até naqueles que nos trazem sofrimento. Será que nós conseguimos perceber? A questão é que por vezes nós não temos os olhos de ver. Nós sabemos, por quê? Nós somos intuídos, a gente percebe que tem sempre aquele sentimentozinho que brota no nosso coração. Tô aqui parada. E esse é outro, oh meu Deus, é fresquinho até esse. Viu? Por isso que eu trago coral. Porque elas já são minhas assistentes de assuntos estratégicos. Ó. Até assim fresquinho. Não, nesse momento não, daqui a pouco. Tá ótimo. Bom, às vezes a gente acaba não percebendo pelo distanciamento que a gente vai tomando de Deus. Quando a gente vai perdendo a nossa esperança, quando a gente vai perdendo a nossa fé. Mas nós sabemos que esse apoio, ele está presente em todos os momentos. A gente está vendo aí toda essa situação que o Brasil vem vivendo, de uma crise moral, e as pessoas falando que não querem mais ficar no Brasil. É um momento de crise, um momento de dificuldade. Mas será que Ismael, então, está descansando e não está cuidando do nosso país? Será que Jesus também desistiu do lugar dele de governador do planeta? Nós sabemos que não. Por vezes, nós não conseguimos perceber esse auxílio que vem do Pai, até por meio de outras pessoas. Quantas vezes a palavra de uma pessoa amiga nos consola? Não tem aquela historinha que a gente conta no meio espírita? Que tinha uma inundação, a pessoa subiu num telhado e só orava a Deus. Deus, me manda uma ajuda. Aí passou um barco, vamos lá, sobe aqui. Ah não, eu estou esperando porque Deus vai me salvar. Aí passou mais uma outra ajuda. Não, porque eu estou esperando porque Deus vai me salvar. Até que a água subiu num ponto, a criatura desencarnou. Quando chegou no plano espiritual, ele se encontrou com Deus. É uma historinha, né? Ilustrativa, obviamente. E aí no encontro com Deus, ele pergunta: puxa vida, Deus, eu chamei tanto, esperei tanto para que o Senhor me salvasse. Ué, mas eu mandei o barco, mandei fulano, mandei ciclano, e você não quis ir? Aí, meu amigo, fica difícil. E é mais ou menos por aí, né? A gente acaba não percebendo, por vezes, esse auxílio que a gente recebe e fica descrente, inclusive nos momentos difíceis. Isso é uma coisa muito importante. Por que tem limites esse amparo e essa providência divina nas nossas vidas? Deus não pode, de maneira alguma, pela sua perfeição, contrariar as suas leis. E se aí eu preciso, por uma experiência necessária ao meu progresso, passar por determinada dificuldade, eu posso até ter essa dificuldade amenizada. Porém, eu preciso viver aquela experiência. Então está lá no Livro dos Espíritos, na questão 663, nos dizendo exatamente isso. Deus não pode mudar a ordem da natureza. Tem algumas experiências que são necessárias a nós. Não adianta. Nós estamos num momento em que ainda estamos migrando para a regeneração. Então as expiações e as provas fazem parte do nosso caminhar aqui na Terra. Nós não viemos a passeio. Não é isso que costumam dizer para a gente, que a gente não vem a passeio? E de fato, para que nós possamos de fato viver o progresso, viver a nossa evolução espiritual, nós precisamos ser colocados à prova. É o momento do testemunho. Lá no livro Nosso Lar, o Lísias, ele se mostra muito preocupado com a mãe, quando a mãe vai retornar à Terra, vai voltar a encarnar. E aí ele
fala para o André Luiz da preocupação dele, até uma certa tristeza, que o André pergunta: poxa, mas por que você está tão preocupado? Porque quando se está na Terra, fica muito mais difícil experimentar os valores e as virtudes que a gente vem construindo. Então nós precisamos sim, e aprendemos na erraticidade, mas é aqui, vivendo a experiência na carne, vivendo a experiência física, que a gente vai colocando tudo à prova. E é claro que Deus não pode, pela perfeição das suas leis, nos tirar essa possibilidade do crescimento. Ah, mas aí então não tem mais jeito, né? Se fazia parte do meu plano, eu tenho que passar pelas dificuldades. Mas quando eu sei que eu não estou sozinho, é muito mais fácil. Não foi assim que Eurípides nos ensinou? Jamais vos sintais sozinho na luta. Invisibilidade não significa ausência. Então, por mais que nós não estejamos vendo, a nossa fé vai fazer com que a gente se sinta fortalecido. E a fé raciocinada, né, que é o mais importante. Então, o que é essa providência divina? Está lá na Gênesis, no capítulo 2, que fala muito de Deus. A providência divina é a solicitude de Deus com todas as suas criaturas. Eu até poderia ter grifado ali todas, porque absolutamente todos nós estamos submetidos a esse cuidado de Deus. Eu acho isso extremamente consolador. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Em todos os momentos percebemos o apoio incondicional de Deus. Lá no livro Rumo Certo eu encontrei esse trecho que eu acho muito bom. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção. Tem uma história muito boa, tá até nesse livro que eu trouxe aqui, trouxe para a gente ler também um trechinho aqui no final, mas tem uma história muito boa, eu gosto muito da biografia de Eurípides, que eu acho bem emblemática nesse sentido. Eurípides, quando teve a revelação do seu mentor espiritual, que é Vicente de Paulo, que falou para ele que ele passaria por dificuldades muito extremas, que a família lhe viraria as costas, a cidade inteira se revoltaria contra ele quando ele mudou o nome da escola, né, de Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec, imprimindo de fato um posicionamento espírita à escola. Eurípides esmoreceu? Desistiu da missão que ele tinha? Não. Se manteve firme e confiante. Também numa passagem de Eurípides, nesse sentido da fé, ele era muito procurado para atender os doentes. Era muito comum que as pessoas batessem a casa de Eurípides, mesmo nas madrugadas, buscando auxílio. Ainda que ele não fosse médico, ele tinha uma referência muito grande junto às pessoas na medicina. E aí, numa determinada noite, bateram a janela de Eurípides, já na madrugada. Ele ficou um pouco preocupado, mas imediatamente, pensando no bem que ele poderia fazer, ele foi atender. Antes que ele pudesse abrir a janela, ele teve uma visão de Bezerra de Menezes, que também foi um companheiro que o sustentou muito, especialmente no trabalho da homeopatia. Nesse momento que Bezerra se apresentou a ele, ele falou o seguinte: Eurípides, dois criminosos o esperam bem ali na esquina e vão tentar contra a sua vida, vão tentar lhe matar. Mas confia em Deus e vai fazer o seu trabalho. Aí eu pergunto para vocês, se um espírito amigo se mostra para nós dizendo, olha aqui, ali na esquina tem alguém esperando para te matar, quem vai sair daqui? Deixa eu ver, alguma mão levantada? Opa, nenhuma. Difícil, não é? Difícil, porque a gente ainda não consegue viver a fé nesse nível do desprendimento e da confiança plena. Eurípides confiou. O magnetismo envolvido nesse momento foi tamanho que quando ele cruzou com esses criminosos, ele só disse, boa noite. Eles ficaram tão anestesiados diante desse magnetismo que só responderam, boa noite, seu Eurípides, e ficaram congelados,
sem conseguir tomar nenhuma atitude em relação a ele. Inclusive depois o procuraram pedindo perdão pelo equívoco que eles quase cometeram. Então vejam, né? Como a fé e a confiança fazem toda a diferença na nossa vida. Claro que a gente não vai se colocar numa situação de risco, de peito aberto, até pela lei de conservação das nossas vidas, mas nós precisamos confiar. Imagina se no momento que a gente vive, se o medo, se a violência, as notícias que a gente ouve começarem a ser cerceadores da nossa vida. A gente não vai mais sair de casa, a gente não vai mais poder trabalhar, não vai mais poder fazer nada. Nós precisamos o quê? Estar conectados em prece. Herculano Pires tem uma frase que eu acho sensacional nesse sentido. Todos são vítimas, porém ninguém é inocente. Vai passar pela experiência aquele que ainda precisa viver de alguma forma, por algum motivo, a experiência da violência. Se não estiver dentro da nossa programação reencarnatória, nós não vamos passar. E seremos poupados e seremos orientados pelos bons espíritos que estão conosco. Mas precisamos confiar na presença deles. Eu trouxe desse livro uma lição que eu acho daquelas que nos emocionam. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler Lindos Casos de Chico Xavier. Tem muitas histórias daquelas que tocam o nosso coração, é muito bom. E aí eu trouxe uma lição que é o valor da oração. Se eu não me engano é a lição 20 desse livro, mas não tenho muita certeza. Leiam o livro todo para ter certeza. E aí nessa lição, Chico tem um momento em que ele ainda criança, passa por uma dificuldade, que ele tinha uma tia que até por um processo obsessivo maltratava muito ele, e ele já contava 3 dias sem se alimentar, porque a tia não dava comida a ele. Então ele muito triste e sentindo fome, né, que era uma situação extrema física, ele vai até uma árvore, que era um lugar que ele costumava se recolher em prece, para orar para a mãe dele. No que ele ora para a mãe se apresenta a ele como fazia de uma maneira muito reincidente. E aí ela pergunta: Chico, por que você está assim triste? Ele: mãe, eu estou muito chateado, estou sentindo fome, já são 3 dias que eu não tenho o que comer. Então ela fala para ele: Chico, vamos orar a Deus com fé, vamos orar agora para Deus. E fizeram aquela prece sentida, vindo realmente do coração. O que aconteceu? Vem um cachorro trazendo um fruto na boca, que era um jatobá, e coloca assim próximo aos pés do Chico. E aí a mãe olha para ele e fala: tá vendo, meu filho? Quando nós temos fé em Deus, até um animal é um instrumento da caridade. Então vejam que lição preciosa que o Chico nos traz nesse caso. Era uma situação extrema, material, a prece e a fé em Deus fizeram toda a diferença. Um cachorro foi usado como instrumento. E às vezes a gente tem a casa espírita, os livros, a família, tantas coisas para a gente agradecer e ter como incentivo para que nós sigamos em frente. E o que a gente ainda faz? Reclama. A gente ainda acha pouco, né? Há pessoas que dizem não saber orar. Quase sempre tais pessoas não sabem dirigir-se a Deus, o Pai. São incapazes de pensar em alguém superior a elas que as possa ajudar. Por que isso é importante para a gente? Todo mundo sabe que a prece é um instrumento valiosíssimo, não é? Se a gente está acostumado a vir na casa espírita, nós somos estimulados, não há atividade que se inicie sem uma prece, somos orientados a fazermos prece íntimas na nossa casa, no culto no lar, todo mundo sabe disso. Mas, por vezes, a gente esquece de envolver Deus nas nossas preces. A gente pede para Jesus, para o anjo da guarda, pede para alguns espíritos que nos são familiares, mas a gente não fala com Deus. E aí Baltazar nos fala nesse livro, pela graça infinita de Deus, que às vezes é uma dificuldade de pensarmos em alguém superior a nós. O que
isso nos mostra? Ainda temos aquela pontinha de arrogância, né? Que é comum aos espíritos que ainda estão num processo evolutivo. Então nós temos aquela resistência de saber que há essa força infinitamente superior a nós. Mas, ao mesmo tempo, é uma força para a qual nós precisamos olhar sem temor, né? Porque a gente ouve muito em algumas vertentes religiosas: eu sou temente a Deus. Eu não preciso ser temente a Deus. Eu preciso saber que Ele existe sim na minha vida, que Ele é um Pai infinitamente bom. Então, por que eu vou ter medo desse Pai amigo, desse Pai que está ao meu lado? Então, nós precisamos falar mais com Deus. Precisamos estar mais juntos de Deus. E isso a prece vai nos proporcionar. Como ver a providência divina na crise? Olha, remédio bom para deixar a gente curado é aquele que tem gostinho bom ou aquele que é amargo? O amargo, né? A folha de boldo é melhor do que qualquer outro remédio quando a gente está com problema de fígado, não é verdade? Isso se aplica também às relações que nós temos com Deus nesse momento da crise, da dificuldade. Nós estamos vivendo de fato a transição para uma nova era. Vide as crianças que estão reencarnando junto a nós. Nós temos crianças que já demonstram muitos exemplos de superioridade moral, já estão vindo preparados para um novo planeta que está se constituindo. Eu já contei isso lá na casa de Eurípides, vou contar para vocês que eu já tive essa experiência de aprender com uma criança. Eu tinha uma aluna de uns 3 aninhos, eu trabalhava com educação infantil nessa época, e ela era muito doce, muito afetuosa e, é claro, despertava em mim bons sentimentos. E essa criança era de uma maneira muito reincidente, vítima de um determinado coleguinha, que nessa idade de 3 anos é muito comum, quem é da área de educação, as mamães, os papais sabem disso, que aí tem a fase da mordida, a disputa de brinquedo, que é muito natural na convivência, mas que é sempre doloroso, né? Quando a gente vai pegar o filho na escola, o filho está mordido, está marcado, é sempre difícil. E aí, por vezes, a criança recebia mordida, recebia um tapa e o coleguinha lá focado nela, né? Devia ser muito amor. Num determinado dia, um menino deu uma mordida na bochecha dela, mas daquelas que quase tira um pedaço. Quando eu olhei aquilo, eu falei: Ana Clara, você não deixa ele fazer isso. Quando ele fizer, você bate nele também. Olha só, né? Olha o exemplo da professora. Aí ela olhou para mim e me colocou desse tamaninho, dizendo o seguinte: mas tia, quando ele faz isso, eu perdoo ele. Veja uma lição, né? Eu, burra velha, aprendendo com a criança de 3 anos, que falou que perdoava o amigo. São espíritos que já consolidaram dentro de si o amor ao próximo. Ela entendia, mesmo na ingenuidade dela infantil, que a condição dele ainda era aquela de devolver a mordida, de devolver o tapa, que ele ainda não tinha condições de dar amor, mas ela compreendia de alguma forma, né? Então, são lições que a gente vai aprendendo, mas como nem todos nós estamos nesse estágio da Ana Clara, a gente precisa, por vezes, experimentar a crise para que a gente comece a vivenciar o amor verdadeiro. Aí, olha, eu já dei até a prévia, né, falando de Eurípides. Enche-vos o mundo de sombras, verificam-se deserções e dissabores, tempestades. Continuemos sempre, atendamos aos programas de Cristo. Deste outro lado da vida, nós nos estendemos as mãos fraternas. Olha que consolo isso. Sabermos que nós temos uma pleiade de espíritos torcendo por nós. Lá no livro Missionários da Luz, todo o livro relata como nós somos preparados para esse momento do retorno à vida terrena. E aí é muito interessante nós vermos que cada um de nós, ao reencarnar, tem um grupo de espíritos nos sustentando na nossa encarnação. Eles funcionam realmente como um time, torcendo por nós, junto com o nosso anjo da guarda, que, aliás, é um amigo muito esquecido ainda por nós. Quem aqui inclui seu anjo da guarda nas suas preces? Opa, que bom! A gente não precisa delegar um nome, não é? A gente não precisa ter uma imagem dele,
mas nós precisamos ter a certeza de que há um companheiro que se ligou a nós antes mesmo da nossa encarnação. Olha que maravilha isso. Um amigo que está conosco desde o momento em que a gente se conectou ao nosso corpo físico, que fica feliz com as nossas conquistas, se entristece quando a gente falha em alguma prova e que está sempre à nossa disposição no sentido de nos ajudar. Mas aí, por vezes, a gente vai falar da tecnologia para ficar mais fácil. Como é que eu faço para poder ligar o meu telefone no Wi-Fi quando eu chego em algum lugar? Eu preciso acionar o botão, não é isso? Se eu não ligo o botão, eu não me conecto. Da mesma forma acontece com o auxílio. Se eu não me conecto, não vai ter como eu receber esse auxílio. O Wi-Fi não vai funcionar. E como é que é que eu me conecto a esse auxílio? Eu preciso fazer o bem, eu preciso ter bons pensamentos, eu preciso realmente me tornar digno desse auxílio. Porque se eu vivo maldizendo, se eu não aproveito as oportunidades de fazer o bem, de ajudar o próximo, fica muito difícil para que esses espíritos entrem na mesma sintonia que nós. E aí quem é que vai ficar na nossa sintonia? Aqueles que também gostam de maldizer, de reclamar, de ter atitudes que não são muito boas. Começa o processo obsessivo. E aí, se eu tinha um problema que era desse tamaninho, ele vai crescendo, crescendo, se potencializando, até se tornar uma situação mais grave. Não que ela não vai ter jeito, mas eu começo a criar problemas muito maiores daqueles que eu já tinha para resolver. Não é verdade? Foi? Opa! Olha o anjo da guarda aí. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob a sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho, ou seja, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso por entre as provações da vida. O que acontece aí? O anjo da guarda, ele é mais um instrumento de Deus para nos auxiliar. Sabendo que nós, dentro da nossa dificuldade ainda de nos relacionar com os problemas que nós vamos nos deparar na vida, Deus envia a cada um de nós e designa a cada um de nós esse cuidado especial. Ah, mas então eu tenho um espírito perfeito que fica ao meu lado? Não, não chega a ser um espírito perfeito. Por isso é muito bom esse exemplo que vem do pai. Nossos pais e nossas mães são perfeitos? Foram perfeitos? Não. Tinham também suas dificuldades, mas não nos conduziram no caminho do bem, em sua grande maioria, não nos orientaram, não nos amaram. É exatamente isso. É um espírito que tem condições morais melhores que a nossa e que por isso ele está sendo o nosso tutor. É exatamente essa relação da tutoria, cuidando de nós e aprendendo para ele também evoluir. Essa mensagem de Emmanuel eu acho fantástica. Grifei até os trechinhos que eu acho mais importantes. O amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Urge reconhecê-los nos lances mais adversos. Às vezes, o auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais em viciação ou loucura. Tem uma historinha também que envolve o Chico. Eu falo muito do Chico, né? Eu adoro as histórias e os exemplos do Chico, que eu acho boa para ilustrar nesse sentido. Uma mãezinha foi procurar o Chico para falar em relação ao seu filho, que era um menino com muitas dificuldades físicas, motoras, tinha uma paraplegia, vivia na cadeira de rodas. E, além de toda a dificuldade que tinha, ela recebeu do médico a notícia que ele precisaria também amputar mais alguns membros. Então, essa mãe chegou extremamente entristecida, procurando o Chico, querendo entender o porquê daquele sofrimento todo. Então, Chico recorre a Emmanuel, né, para poder responder aquela mãezinha, e ele recebe a seguinte orientação, a seguinte informação, na verdade.
aquele espírito que estava vivendo aquela experiência ali de dificuldade era um espírito que já tinha tido uma experiência do suicídio em muitas encarnações. E tinha essa inclinação ainda muito latente no seu coração. Então, mesmo na cadeira de rodas, ele ainda tinha o desejo de empurrar a cadeira de rodas para a beira de um abismo e atentar contra a vida. Então, os bons espíritos, para impedi-lo de cometer o equívoco mais uma vez do suicídio, provocaram para que ele tivesse uma amputação. Então, vejam, uma amputação que se traduzia na misericórdia de Deus, porque senão aquele companheiro mais uma vez tenderia a cometer o suicídio. Da mesma forma como está grifado aqui, as doenças, outras dificuldades, por vezes são necessárias. É a história do remédio amargo que a gente precisa. Agora, como eu me relaciono com a dificuldade, aí vai fazer toda a diferença. Tem um grande expoente espírita, que eu acho que ainda é pouco estudado, que é o Jerônimo Mendonça. Já ouviram falar dele? O gigante deitado? Isso! O Jerônimo Mendonça foi uma criatura que, por volta dos seus 20 e poucos anos, começou a apresentar uma doença degenerativa. A partir daí, resumindo muito a história, ele foi ficando paraplégico, cego, perdeu todos os movimentos, mas ele ia num leito para as casas espíritas para ainda assim continuar fazendo as palestras. Era extremamente alegre, bem-humorado. Eu me lembro de uma passagem que tem um dos livros dele, que ele fala o seguinte: ele era um filho de uma família de muitos irmãos, eu não me lembro exatamente quantos. E aí ele brincava que a mãe dele dizia: olha, de todos os meus filhos, você é o que menos para em casa, está sempre andando para algum lugar. E olha, andando para algum lugar, alguém que não tinha nem condições de caminhar, mas em nenhum momento ele esmoreceu na sua caminhada. E aí tem um relato muito legal no livro Desencarnações Coletivas, que ele ditou, em que ele relata que ao chegar no plano espiritual, ele foi recebido com muita alegria, porque ele cumpriu com louvor a sua missão. Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele maldisse a Deus, ele compreendeu que ele precisava viver aquela experiência, inclusive sendo um multiplicador das palavras do Cristo na Terra. Então, olha quantos méritos ele construiu. Ricardo estava falando, né, do pagamento que a gente recebe. Imaginem a conta de luz que não estava ali para Jerônimo Mendonça, que conseguiu, mesmo diante das dificuldades, vencer todas as provações e ser uma referência para nós. No meu caso, a conta ainda está no negativo, sabe, Ricardo? Então, eu tenho que fazer muita coisa ainda para poder subir um pouquinho. Como está a minha fé em relação ao apoio de Deus? Todos nós, com frequência, necessitamos do martelo do sofrimento e do esmeril do obstáculo para que se despoje o espírito dos envoltórios inferiores. Pensa nisso e toda vez que te sacrifiques ou lutes, de consciência tranquila, ou toda vez que te aflijas e chores, sem a sombra da culpa, regozija-te e espera o melhor. Será que a gente consegue ainda? Ou a gente reclama, ou a gente fica achando que não era para ser assim, que Deus não está sendo bom para conosco. Quer ver uma coisa que espírita fala muito? Olha, vou todo dia lá na casa de Eurípides, canto no coral da segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e ainda me acontece isso. Cadê os bons espíritos? Puxa vida, fiz a prece quando saí de casa, cheguei no ponto, o ônibus passou. Aqui então lascou, né? Se perder a barca, só a seguinte, né? E aí a gente não pensa que por vezes é o cuidado de Deus nessas situações. Cadê aquela fé que a gente fala tanto, que a gente prega tanto? Cadê a aplicabilidade disso nas nossas vidas? Nessa laboriosa e penosa evolução que arrasta os seres, há um fato consolador sobre o qual é bom insistir. É que em todos os graus de sua ascensão, a
alma é atraída, auxiliada e socorrida pelas entidades superiores. Ou seja, faz parte da nossa relação também com Deus sermos atraídos para esse auxílio. Vejam que misericórdia. A gente, além de ter toda essa pleiade de espíritos ao nosso lado, nós somos inclusive atraídos para esse cuidado. É que às vezes a gente não faz a nossa parte. Todos os espíritos em marcha são ajudados pelos seus irmãos mais adiantados. Isso aí é o que Leon Denis fala que é uma cadeia do bem, uma corrente do bem. A gente vai auxiliando e vai recebendo auxílio e assim crescendo juntos. Está lá em Um Grande Enigma. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Isso foi uma pergunta de Kardec para os espíritos. Vejam a resposta. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, a Daniele lá no cantinho de Jacarepaguá e todos vocês, em cada um lugar que estejam, com a missão que quer que estejam fazendo, com a dificuldade qualquer que estejam passando, nós temos o mesmo grau de importância para Deus. Isso mostra o quão justo o Pai é conosco. Então estamos sendo amparados todo o tempo por Ele. Este Pai há de nos sustentar naquilo que precisamos ser sustentados. Este Pai há de trazer a cura, o equilíbrio, a convocação ao bem, o estímulo à boa vontade. Este Pai há de nos fazer felizes. Por que eu grifei aí a felicidade? Tantas vezes a gente fala dessa palavrinha, né? Mas como é difícil encontrá-la. Por quê? Nós ainda não temos a vivência da felicidade plena como ela deve ser. Nós temos momentos de felicidade, né? Em que muitas vezes a gente acaba se perdendo nesses momentos de felicidade. Mas a felicidade plena, que é essa de estar em comunhão com Deus, essa sim é aquela que nós esperamos. E é essa a felicidade que Deus cada vez mais do Pai. O que Jesus nos falou? Vós sois deuses. Não foi isso? Isso mostra de que a centelha divina habita cada um de nós. Às vezes está um pouquinho esquecida em meio a alguns sentimentos, em meio a algumas dificuldades, mas todos nós temos a centelha divina acesa no nosso coração. Por isso essa certeza de que nós nascemos para sermos felizes. Então as dificuldades, amanhã vai ser melhor, hoje foi difícil, amanhã vai ser diferente. Eu vou me esforçar para ser diferente, porque Deus é tão bom que nos dá a liberdade do livre-arbítrio, que é a nossa atitude livre ao nosso desejo, porém associada às consequências que essa atitude vai desencadear na nossa vida. Então é aquele bumerangue, né, que vai e volta pra gente. Então se eu estou recebendo muita coisa que não é tão boa, vamos avaliar o que a gente está emitindo também para os outros. A gente sabe que é uma rede de vai e vem, a lei do retorno, que implica que nós passemos por algumas experiências. Aparentemente se opõe à providência divina e o livre-arbítrio humano, mas isso se dá apenas aparentemente. É que Deus lhe concede a liberdade de agir para que ele acrescente à sua felicidade o mérito da iniciativa. Olha só. Então não adianta só eu falar que eu estou fazendo porque os espíritos me intuíram, porque eu sigo a orientação do meu anjo da guarda, não. Eu preciso fazer o bem e buscar a Deus por minha livre iniciativa. Senão, que mérito eu tenho na realização desse bem? Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade jamais entre nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender a Deus, ou fazer que aqueles que vos amam e dirigem cubram a face. Deus é amor e abençoa aos que amam santamente.
Então é legítimo que eu deseje buscar a felicidade de um emprego que eu quero muito, da casa que eu tanto quero, mas eu preciso entender o que realmente tem valor na minha vida. Porque a casa pode ser maravilhosa, mas se eu não cubro a minha casa de afeto, a minha família, eu começo a perder valores nesse sentido. O emprego pode ser maravilhoso, mas se eu vou todos os dias maldizendo o chefe, que é instrumento para o meu crescimento, fica complicado. Então nós precisamos sim buscar a felicidade, mas que em nenhum momento esse ato de felicidade vá ofender a Deus. E aí eu trouxe para a gente fechar esse nosso estudo palavras daquele que sentiu a presença de Deus de uma maneira muito veemente na sua vida. Eu gosto muito do que Eurípides sintetizou num poema em que ele fala sobre a presença de Deus na vida dele. Eu acho muita sensibilidade nessas palavras, porque por vezes a gente se coloca num lugar menor, se depreciando, não confiando, e a gente não percebe que Deus está presente em todos os momentos da vida. Quando eu cheguei aqui hoje a essa casa, eu falei para minha mãe, olha só que jardim lindo. Isso é prova de que Deus está conosco. Joana de Ângeles nos fala que as flores são autógrafo de Deus na natureza. Então vejam como é bom a gente poder falar de Jesus apreciando esse jardim, olhar para as nossas crianças, pensar que nós temos saúde, ou se nós não temos ela plena, que amanhã ela há de se recuperar, pedir forças para que a gente resista. Então eu trouxe esse poema para compartilhar com vocês. Vou pedir a minha assistente de assuntos estratégicos, a Márcia, para me passar aqui o livro. Está no livro Eurípides, O Homem e a Missão. O poema se chama Deus. Eu não vou ler todas as estrofes porque ele é muito grande, mas vou ler aquelas que eu julgo serem as mais importantes. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no esteio, no estro do vale, a luz, no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha do esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Então que Deus esteja no coração de cada um de nós, nos fortalecendo, nos sustentando, e não vamos nos esquecer que cada um de nós somos os instrumentos de Deus na terra. Vamos amar mais, vamos respeitar mais, vamos perdoar mais, para que a centelha divina se exalte em cada um de nós. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Nós agradecemos a companheira. O coral vai sustentar o ambiente na hora do passe. Pode. Então o coral vai sustentar o ambiente. Vamos apagar as luzes para melhorar a nossa... Não. Vamos ficar com luz acesa, o coral
Vou enxergar as partituras. Tá, mas lá dentro. Não, tá lá. Tá? Esse óculos é bom. Isso. A Cristina vai providenciar agora o estufacista, por gentileza. E nós, na certeza. Sou
rosa, perfumando o céu profundo. Os poetas comovidos fazem versos coloridos, despertando o amor do mundo. Oh, meu Deus, quanta ternura, tão formosa imensidão. Quando a noite é mais escura, as estrelas não lhe dão
uma vez aprendendo, nos instruindo, fortalecendo o nosso espírito, seguindo a nossa jornada e aprendendo um pouco mais. E hoje saímos daqui com esperança no coração e com a certeza de que nosso Deus Pai é maior, que vela por nós, que está sempre conosco nas vicissitudes, nas bênçãos, na nossa prosperidade, na nossa alegria, e que podemos sempre contar com Ele, contar com a rede de espíritos que estão ao nosso redor, o nosso protetor espiritual, os nossos mentores, e em caso de desalento, que possamos nos conectar com Deus através da oração, que a oração nos liga diretamente com as esferas superiores e ameniza as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas desesperanças, e podemos sair daqui mais animados, com mais conforto, mais consolados e prontos para novos dias de lutas que virão, mas de glórias também. Deus seja louvado agora sim. Graças a Deus. Graças a Deus,